particular terapia reencarnacionista, mas ela faz também outras abordagens. E seja bem-vindo. É uma grande alegria a gente ter. Boa noite a todos. Muita alegria estar retornar nessa casa, sempre com muito carinho, encontro pessoas tão queridas. Dá até saudade. Bem a sério. Bom, eu escolhi um tema para essa noite, o desafio da gente viver na matéria a imortalidade, porque eu observo tanto nas minhas peregrinações pelos vários lugares. Você está sentado assim? É uma briga puxar aqui, o negócio está preso. com esse microfone toda segunda-feira. Não sei o que eu vou fazer. Pronto, você já libertou o som. Tanto nos lugares pelos quais eu passei, em trabalhos espirituais, quanto no consultório, minha abordagem terapêutica, o pessoal fala, o que você trabalha? Você trabalha espírito, trabalha a alma. Porque nós estamos vivendo um tempo, uma era, em que a gente precisa se reconectar com a nossa essência. A cura nossa interior, a cura do planeta, ela passa por essa reconexão. E nós estamos realmente desconectados dessa essência. Aliás, não só da nossa essência, né? Porque a visão holística é aquela que integra espírito, mente e corpo. E nós estamos desconectados dos três. Né? A gente muitas vezes não para sentir e perceber as nossas sensações corporais. E elas dão dicas incríveis do que a gente precisa fazer. O nosso corpo fala. As nossas emoções, e nós não somos educados a lidar com emoções ainda, né? As nossas emoções são energias vibrantes que correm por todo o nosso sistema energético. Eu vou pedir licença a vocês essa noite, porque eu não vou usar termos técnicos. Eu acho que a gente tem que falar para o público entender. Então, eu vou procurar, na medida do possível, falar a linguagem mais simples para que vocês possam entender. Então, quando eu estou falando de campo energético, eu estou falando da nossa alma, estou falando do nosso corpo espiritual, mas eu acho que campo energético integra para que vocês possam visualizar o que nós somos. Nós somos um campo energético. Energia está em tudo. O espírito é energia, uma energia inteligente. O nosso corpo espiritual, que a ciência estuda hoje no nome de campos morfogenéticos, e que a gente já estuda isso há tanto tempo, né? O nosso corpo espiritual vibra. O nosso corpo físico também é energia, também é matéria, e não dá para a gente desconectar, estando encarnado, os três aspectos da nossa vivência. Nós precisamos aprender com esses três dados, viver com esses três dados de informação, estarmos conectados com o que cada um deles quer dizer para a gente. Eu vejo no dia a dia as pessoas que não sabem dizer o que estão sentindo. Assim, Dani, eu estou sentindo uma coisa, tá? Essa coisa é onde? Ah, essa coisa é aqui no peito. Pô, já melhorou, então se é peito é sentimento. Né? Então vamos lá, qual é a sensação que você tem? É um aperto. Seria angústia? Mas é mais que angústia, é uma agonia. Porque as pessoas não conseguem nem verbalizar o que estão sentindo. Essa sensação do peito é um sentimento, tem nome. E dependendo do sentimento que estiver rolando, ele vai te dar um indicador do que você precisa fazer na vida. Se for angústia, o seu corpo está te dizendo que você está vivendo determinada situação que precisa de mudança. Então o que está impedindo essa mudança? É medo? E as pessoas, nós vivemos numa sociedade que cultiva o tempo todo o medo. O medo está impresso no corpo. Nós vivemos situação de alarme, é por isso que as pessoas estão tão estressadas. Porque o estresse ele vem desse medo, dessa ansiedade pelo amanhã. O que vai acontecer? Né? E aí a gente para pensar. A gente sabe que é um espírito. Né? Tem gente que acha que tem um espírito, mas eu acho que aqui a gente não precisa imaginar que alguém aqui pensa que tem um espírito. Né? Nós somos espíritos. O espírito não é algo que está pairando aí e a gente puxa de vez em quando. Nós somos espírito.
espíritos encarnados no corpo de matéria. Tá, mas a gente vive essa realidade no nosso dia a dia? A gente vive essa sensação de mortalidade? Claro que não, porque senão a gente não teria medo de morrer. A gente sabe que está aqui de passagem. E todo mundo tem medo de morrer. A gente quer renascer para o novo, mas não quer morrer para o ontem. A gente quer renovar, mas não quer perder. A gente se identifica com situações que a gente sabe que vai deixar. A gente vive na mais completa incoerência com a nossa imortalidade. E aí eu pergunto a vocês, o que a gente vem fazer na Terra? O que a gente vem fazer na Terra? Qual é a pauta? Tá, vamos melhorar, evoluir através de quê? Do aprendizado que se faz como? Experiências. A gente vem para a Terra para viver experiências. E o que a gente tem medo de fazer? Experiência. A palestra acabou, gente. A gente vem viver experiências. O nosso espírito tem um objetivo no encarnar: viver experiências. A gente não veio salvar o mundo, a gente não veio salvar o outro, a gente não veio ter responsabilidade com pai, filho, cachorro, marido, nada disso. Essas pessoas são importantes sim, fazem parte do nosso campo de aprendizado. Mas nós viemos dar conta das nossas experiências, porque o nosso comprometimento é com a nossa própria evolução. Então, quando eu faço um projeto reencarnatório, eu me comprometo a vir para o planeta Terra, viver experiências, com o objetivo de sair daqui melhor do que eu cheguei. Então, meu compromisso é esse: melhorar cada dia. Não é ser perfeitinho, não é desenvolver perfeccionismo, é ser melhor. Melhor que o outro, não. Melhor do que eu fui ontem. O meu compromisso é comigo. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que viver as minhas experiências. E através desse campo de aprendizado, ir desenvolvendo as minhas inteligências. A minha inteligência racional, a minha inteligência emocional, a minha inteligência espiritual, a minha experiência, a minha inteligência de relações, no campo da inteligência emocional. Desenvolver, estabelecer relacionamento bom com o outro. Mas para eu desenvolver um bom relacionamento com o outro, eu primeiro tenho que aprender a desenvolver um bom relacionamento comigo. Não dá para ser inverso. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não faço palestra politicamente perfeita, assim, politicamente correta. Eu venho tirar vocês do estado de conforto, tá? Então, uma vez eu terminei uma palestra em Brasília e tinha uma moça lá conhecida, a Bessa, que falou assim: estou com uma raiva de você. Eu falei assim: de mim não, você está me conhecendo agora. Talvez do que eu tenha despertado em você. Porque nós aprendemos tudo errado. Nós aprendemos que primeiro a gente tem que olhar para o outro, que o outro é mais importante, antes de olhar para a gente. E a gente começa a ter um monte de atitude contrária a nós mesmos e achando que se olharmos para nós seremos egoístas. Porque fomos educados e ensinados assim. A gente esquece que o nosso dever é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Olha só, a medida é a si mesmo. Se você não tem para você, você não tem para o outro. Então, a gente precisa colocar as coisas no lugar certo, para que a gente possa viver bem. Porque se você coloca o outro em primeiro lugar na sua vida, você muitas vezes passa a viver situações abusivas que vão te despertar uma emoção básica, que é raiva. E raiva, não existe emoção errada. Toda emoção tem uma finalidade. Toda emoção é divina, porque tudo que passa em nós é divino. Ela tem uma função. A raiva é uma emoção de defesa que vem à tona, e aí ela vem,
do plexo solar. É de baixo para cima. Por isso que eu gosto de perguntar, o que você está sentindo no corpo? Porque a gente sente aqui, ó, na nossa central do ego. Porque ela é defesa. Toda vez que a gente sofre uma situação de injustiça, ou se coloca numa situação em que se sente injustiçado. E as pessoas estão muito raivosas. Ninguém vai dizer que tem raiva. Fala que está estressado, irritadinho, aborrecido. Mas é raiva a emoção básica. E por quê? Porque muitas vezes nós, por julgarmos as nossas emoções e não encararmos elas de frente, a gente vai atraindo situações abusivas para a nossa vida, achando que a gente tem que estar sempre dando conta do outro e se agredindo. Está tudo tocado. Está tudo fora de lugar. A gente tem que parar de julgar a emoção e perceber o que ela significa. Qual é a finalidade dela? Se eu estou sentindo raiva, por quê? O que desencadeia a raiva em mim? Deixa eu entender esse processo. E mais, o que eu vou fazer com ela? Aí nós estaremos educando as nossas emoções. Porque existe uma finalidade. A raiva é uma emoção energeticamente poderosa, forte. A gente pode fazer muita coisa boa com ela, se a gente for treinado para isso. Eu vou para a academia correr, uma beleza, fico em forma, mas é ali que eu jogo a minha raiva. A partir do momento em que a gente aceita o que está sentindo, a gente pode lidar com a situação. Se eu nego o que estou sentindo, eu vou na reação e aquilo fica ali. Muitas vezes a gente congela a raiva, ela vira mágoa. Né? Raiva congelada destrambelha a célula. Porque o conteúdo energético dela é violento. Pessoas que sentem raiva e não sabem o que fazer com ela e jogam para dentro e engolem, começam a ter problemas de tireoide, começam a desenvolver doenças mais sérias como o câncer, por exemplo. Por quê? Porque é uma quantidade energética que está no seu corpo, bloqueando a energia. E como nós somos esse aglomerado energético, esse campo magnético que está interagindo com tudo, energia bloqueada vai para o corpo e atinge o órgão. É simples assim. Quem dera que fosse, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso tudo, porque somos nós. O corpo fala, a emoção fala. Então, o que fazer no momento de raiva? O que fazer com as nossas crianças quando elas sentem raiva? Que coisa feia você bater no seu amiguinho. A gente ensina a criança que ele não pode expressar uma emoção. Que deveria poder, para você poder educar aquela atitude. Porque o problema não é a emoção em si, é o que você faz com ela. Eu já disse aqui, eu acho, exatamente um ano atrás, eu já descobri no Facebook que eu estive aqui em 7 de setembro do ano passado. Ele hoje me lembrou isso. Mas eu me lembro que eu sempre falo, por exemplo, de uma emoção que todo mundo sente e ninguém admite. E que causa um rebuliço tremendo na sociedade, que é a inveja. Todo mundo sente inveja, menos os espíritos. Imagina se não sentir uma emoção tão feia, né? Mas aí alguma pessoa tinha aquilo que você queria ter, né? Ou então está num relacionamento maneiro que você ainda não tem, ou passa num concurso que você estudou, mas não passou. Aí sobe aquela coisa verde, assim. Também vem de baixo para cima, porque são chakras inferiores, né? E a energia que está circulando, né? O que você vai fazer com essa energia verde? Você bota para fora. Sabe como? A forma mais comum de se colocar para fora a inveja? Falar mal do outro. A maledicência tem origem na inveja. Aquela coisa verde que subiu em você e você não soube perceber que era inveja. Né? No trabalho, você sabota a ideia do outro. A ideia é brilhante, mas não foi sua. Aí você logo dá uma justificativa para não votar de acordo com aquela ideia. Ou você denigre o trabalho do outro porque você está com inveja, aquela pessoa tem mais carisma, as pessoas gostam mais dela. Né? Então aquela coisa verde está subindo, o que você vai fazer com aquilo? Você começa a detonar o trabalho dela para que o seu seja valorizado. Não pelo que você é ou faz, mas para você melhorar, você tem que diminuir o outro. Alguém reconhece esse mecanismo da sociedade? É o tempo todo. É a nossa natureza. Se a gente perceber que a inveja nasce da admiração que não é reconhecida, fica mais fácil você lidar com isso. Caramba, eu admiro essa pessoa, gostaria de ter, ou ter as características que ela tem, mas eu ainda não tenho.
mas eu vou me preparar e desenvolver para ter. Porque todos nós somos capazes. As nossas emoções dão pistas. Gente, fala, já está sendo completamente diferente do que eu anotei aqui. Pois é. Já achei aqui pro tema, mas tudo bem. As nossas emoções dão pistas. Hora, você sabe que abaixa o que o pessoal precisa, né? Então vamos embora. As nossas emoções dão pistas do que a gente precisa trabalhar em nós, mas para isso a gente precisa estar atento ao nosso complexo, ao corpo que nos dá pistas tremendas. E nós estamos muito desconectados com o nosso corpo. Qualquer problema que você tenha, para e procura saber dentro da metafísica o que ele significa. Tem livros muito bacanas falando sobre isso. Livros muito legais que mostram que cada doença tem um braço emocional. Então, é uma pista daquilo que se precisa trabalhar em você. Hoje eu estava brincando com o Gilson, que durante muitos anos da minha vida eu tive uma enxaqueca terrível. Até que eu percebi que toda vez que eu tinha enxaqueca, quando se manifestava na minha vida um momento de tensão em que eu precisava tomar uma decisão, eu ficava protelando. Então vinha enxaqueca, me treinou. Hoje, vem a situação, eu já resolvo. Mas já resolvo como? Eu entro em conexão com a minha essência. Sem enxaqueca. Não tem mais enxaqueca. Eu não sei o que é enxaqueca, só quando exagero no chocolate. Mas esse aí foi né? Quando o pessoal falou assim, Dani, ó, você vai para a Terra, vai ser complicado lá, você vai passar por coisas assim, vai ter chocolate? Se tiver chocolate, está tranquilo. Né? Porque tem coisas também que a gente só come, só aproveita aqui na Terra, né? Então assim, aí quando eles falaram que chocolate está liberado, só que aí todo bom chocolate nunca é suficiente, né? Aí quando exagera a enxaqueca vem. Mas isso também é aprendizado, né? Comer chocolate com equilíbrio. Mas tudo vem para nos mostrar isso. Então, assim, se a minha, no caso em particular, vinha quando eu protelava alguma coisa que eu precisava decidir, caramba, eu fui resolvendo e hoje já não sofro mais de indecisão. E como eu estava dizendo, como que eu decido as coisas na minha vida? Eu entro em contato com a alma. Porque todos nós, e esse é um outro aspecto fundamental, que a gente tem que se reconectar com essa essência nossa. Todos nós somos dotados de um grande senso de direção na vida, que é a nossa alma. Quando a gente se conecta e sente o que ela significa, o significado que ela dá à nossa vida, isso também são sensações corporais, a gente sente no peito, que é a sede da alma. É o que dá o sentido, é a sede do sentimento. Então, quando a gente pergunta aqui se é legal pra gente e a sensação é boa, é a alma respondendo que sim. Se você sente um aperto, se você sente um mal-estar, é a alma respondendo que não. E isso quando a gente começa a fazer esse exercício. Porque chega um momento que essa conexão é feita e tão boa que a intuição flui na direção do que a gente precisa. Mas por que a gente não se conecta com essa essência? Porque não acredita. A gente tem o conhecimento teórico, mas a gente não vive o que a gente lê e o que a gente estuda. Grande parte vive de incoerência. Sabe e não age da forma que sabe. Alguém aqui tem medo? Você vai levantar a mão. Levanta só no mental, eu carto daqui. O que é o medo, senão a mais absoluta falta de confiança? Quem tem confiança não tem medo. O medo vem da dúvida. O medo vem o temor, e hoje nós vivemos dentro dessa psicologia, porque a gente também é educado a ter medo desde pequeno, né? Olha, não sai da porta não, que o velho do saco te pega. Né? Cuidado com o que você faz, que você vai para o inferno. E se é espírita, você está cheio de obsessor. Então, assim, você tem medo até de pensar, porque o obsessor, imagina, o que ele vai fazer com a minha vida. É tudo trocado, gente, pelo amor de Deus. Né? Se o obsessor chegar perto de mim, eu que assusto ele. Vem, se mete comigo para ver só. Vai sair daqui correndo. Não tem campo para você, não. Porque eu acredito que o invisível me protege, Deus me protege. Eu fluo no bem, o bem me protege. Eu vibro no bem, o bem me protege. E se chegar a hora de morrer, fui. Estou voltando para casa. Mas a gente não vive essa realidade. Olha só, nós fizemos uma viagem.
planeta. Né? Estamos aqui. Estamos vivendo as experiências, mas vai chegando a hora que a gente vai retornar. Pessoas que a gente ama irão retornar. Porque a nossa essência não é daqui. Mas a gente se prende a tudo que é aqui. Porque nós temos o danado de um ego. E também é uma estrutura muito mal compreendida no meio espiritual. Porque ela é extremamente necessária. Nós temos nosso espírito, nossa consciência superior, o nosso eu superior. E temos uma estrutura fundamental, que é a nossa consciência subconsciente. Eu vou chamar do ego. Vamos chamar de ego, que fica mais fácil. Que também é uma estrutura energética que nos identifica com tudo que a gente vive. O ego nos identifica com a vida na Terra. O ego nos identifica com a nossa história, com o nosso nome, com a nossa posição social, com a nossa experiência material. Ele é uma força poderosa. Sem ego a gente não realiza nada nesse mundo. Então, fica pairando no espaço na chama violeta. Oi? O ego é bom. Depende de o que você vai fazer com ele. Porque, na verdade, ele é uma estrutura que não raciocina. Quem raciocina é o espírito, é a consciência. Ele é uma raciocínio. É como se fosse o ego. Uma metáfora boa é o seguinte: ele é um programa de computador. Ele repete um padrão. O ego é baseado nos nossos pensamentos, nas nossas memórias, nas nossas experiências. E ele trabalha na nossa mente. O ego é mental. Ninguém pensa nada novo. Você pensa o que você já pensou. Com base nas suas experiências. Ele associa dados. Quem cria pensamento novo, quem cria algo novo na vida, é o gênio, é o espírito. Quando a gente entra em conexão com ele, aí nós ficamos inspirados. Nós ficamos iluminados, nós temos momentos de extrema criatividade, porque acendemos a luz da consciência sobre o ego. Agora, ele em si não cria nada novo. Só que ele é uma força danada. Alguém que consegue parar de pensar? Só quem medita. Quem medita e medita há muito tempo. Porque aí treina a mente. E a mente existe para ser treinada. Nós temos o poder de treinar a nossa mente para só pensar o que for bom para a gente. Só que olha só, esse programa de computador está rodando em nós. Nós temos crenças de outras vidas e memórias de outras vidas. Nós temos crenças dessa vida que só essas já bastavam para uma vida inteira para treinar a mente. Porque nós temos que desprogramar aquilo que foi impresso na gente, pela nossa cultura, pela nossa sociedade, né, pela nossa educação. Está tudo impresso, porque tem força. A voz de um pai e de uma mãe na vida da gente tem uma força tremenda, porque são nossas referências de vida. E como nós somos criados, não julgando, mas entendendo, né, mas também já alertando a pais e mães para fazerem diferente, né, através da crítica. Né? Você não vai dar certo, você é isso, você é aquilo. Né? Você vai só imprimindo, só registrando, só formando o seu programa de computador. Aí cria-se uma vozinha na cabeça que sempre te bota para baixo. Aí você me pergunta, o ego é bom e mal? Depende do que você vai fazer com ele. Se você desprogramar e programar com coisas boas, ele vai ser um parceiro maravilhoso no seu processo evolutivo. Mas você tem que chamar a responsabilidade disso. Porque nós somos programados para sentir peninha da gente mesmo, para achar que está injustiçado, para achar que a culpa é do governo, a culpa é de Deus, a culpa é do outro. Né? Começamos a absorver crenças incríveis. Né? Quem espera sempre alcança. Vai esperando para ver se alcança alguma coisa. Né? Deus faz por nós. Ele já fez, querido. Ele te dotou de inteligência. Te deu toda a instrumentalidade. Ele vai fazer mais o quê? São crenças. A vida é luta. Tenho que matar 10 leões por dia. Isso está rodando no nosso programa. Vocês se lembram do que eu falei no início? Nós somos o que mesmo? O campo energético, não é isso? E que roda um programa de computador em que você vai atrair situações de acordo com a sua vibração, com o seu campo energético.
Está acreditando que a vida é luta? Ela será. Você está vibrando isso. E isso vai cada vez mais reforçando o seu ego distorcido. E você, daqui a pouco, está com uma vida que você é guerreiro, você entra em luta. Agora, vamos mudar isso aí? Vamos mudar essa programação? A vida só me traz o que é melhor para mim. O invisível me protege sempre. Eu sou da luz e na luz é o caminho. Eu sou da paz e na paz é o caminho. Para mim tudo é fácil, porque eu vibro a paz em mim. Isso, vibrando em você, você cria um campo energético, um campo magnético, que automaticamente desfaz obstáculos na sua vida. Eu já consegui, na época que eu advogava, eu conseguia coisas incríveis. Incríveis. Eu não posso relatar os fatos, porque senão comprometo pessoas. Mas coisas que vinham fáceis para mim por causa das minhas crenças. Então, o que eu estou compartilhando com você são experiências que eu vivi a partir disso que eu fui aprendendo ao longo da vida. Nós precisamos realmente observar o que nós estamos imprimindo nos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, quais as crenças que nós adotamos. Porque essas crenças é esse programinha de computador que está vibrando em nós e atraindo as situações das nossas vidas. Porque nós achamos que karma é algo que nós fizemos em outras vidas e que cai feito uma avalanche na nossa vida presente. Ok, é claro que existe a nossa programação espiritual. Algumas coisas sim, mas a maior parte não. A maior parte não. É ação e reação. A minha ação dispara processos energéticos aqui e agora. E através dos meus processos energéticos, através do meu compromisso com o bem, eu posso até modificar essa avalanche que eu resolvi, cheio de coragem, assumir antes de reencarnar a troca de chocolate. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que eu faço no bem e aprendo, porque o objetivo não é pagar a cara. Essa é outra crença que eu acho incrível. As pessoas vêm para a Terra para pagar karma. Caraca, que falta de originalidade. Né? Que pobreza reduzir a vida a isso. Né? Qual o objetivo do karma? Vim para sofrer. Tem gente que acredita. Né? E tem até... Felicidade não é deste mundo. E fica com culpa quando é feliz. Eu não. O que é felicidade? Né? É claro que se você vive num mundo como o nosso, a dimensão que nós estamos, em que o sofrimento graça o tempo todo, você não vai ser, né, um louco de viver feliz, desconectado com tudo que está acontecendo. Nós vivemos momentos de felicidade, mas existe algo que é mais importante, é a gente entender que a gente pode ter uma vida satisfatória. Nós estarmos satisfeitos. E isso é estado de felicidade íntima. Eu estou satisfeito com quem eu sou, com o que eu faço, com a vida que eu tenho. Porque eu transformo. Karma é ação. Karma não é algo estagnado que cai sobre você para você pagar. Karma, em sânscrito, significa ação. Ou seja, se de alguma forma a vida me devolve, né, em termos karmáticos, aquilo que eu fiz no passado, eu fiz no passado com a consciência que eu tinha naquele momento. Né? Então, olha só, isso já nos liberta de culpas, né? Porque culpa não serve para nada. Nada, só para abrir processos depressivos. Culpa não tem função na nossa vida. Uma coisa é você ter consciência do erro e aprender com ele. E aí, a partir daquele erro, você refaz a experiência para fazer coisas novas. Ok. Agora, culpa é pretensão. Culpa é você achar a pretensão da infalibilidade. Né? É você não aceitar que você pode errar. É você achar que você é infalível. É maluquice. Todos nós somos falíveis. Todos nós vivemos experiências e essas experiências às vezes dão resultados bons, às vezes não. Mas a gente tem a capacidade de aproveitar com cada uma delas. E é isso que a gente vem aqui. Viver experiências para se desenvolver, para aprender, para despertar as nossas potencialidades divinas, para assumir de vez o nosso poder pessoal. E essa é uma grande crença esquecida da humanidade. Há séculos nós estamos dando esse poder para outras coisas que não nós mesmos. Nós estamos sofrendo de falta de poder pessoal.
Então a gente acha que pode vir alguém e nos tirar de uma situação de sofrimento. Seja esse alguém um médium, um padre, um guru ou Deus. Não, nós somos seres divinos. Nós somos seres divinos. Isso foi nos dito por Jesus. Tudo que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Ou seja, eu não estou contando aqui nenhuma novidade. Mas nós não acreditamos que temos esse poder. E o estudo dessa noite é só para mostrar para vocês uma pequena parcela de como a gente pode assumir esse poder. Entendendo como funciona esse campo energético que somos nós. Se existe um raio do programa rodando na gente, nós temos o poder para alterar esse programa e ele ser o melhor possível para a gente. Se eu tenho um corpo que me dá pistas do que eu preciso trabalhar em mim, em termos de emoções e sentimentos, por que eu não vou olhar para isso e perceber o que isso quer me dizer? Porque isso aqui é um campo sagrado. O nosso corpo é sagrado. Tudo que transita nele tem o sentido de nos conectar novamente com a nossa essência, porque essa é a cura de todos nós. Assumirmos esse poder espiritual, esse poder pessoal. Assumirmos a nossa capacidade de autocura. Isso passa pela qualidade dos pensamentos que nós alimentamos no dia a dia. Pelo alimento que vem de uma forma sutil, mas que nos impregna o tempo todo. Porque nós estamos mergulhados em ondas. Aqui. Se nós pegarmos um rádio e sintonizarmos, vai rodar aqui algum programa. Vai rodar uma música, alguma coisa assim. Uma FM, uma AM, uma valsa, um funk. Vai ser de acordo com o gosto de cada um. Mas nós vamos sintonizar. Fora essas ondas, existem milhões, milhares de outras ondas que vêm dos nossos pensamentos. São ondas mentais. E a ciência hoje já registra essas ondas mentais. Nós estamos mergulhados no mar de ondas mentais. E elas transitam e passam pela nossa mente. Nós temos pensamentos que não temos nem coragem de confessar, achando que são nossos. São não. É a mente que está passando aqui. Muitas coisas que passam pela nossa mente não são nossas. Porque nós não educamos a mente para selecionar a qualidade daquilo que nós queremos pensar. Então nós vivemos uma associação de pensamentos de acordo com a nossa sintonia vibratória. Mas precisamos começar a aprender a perceber o que se passa na nossa mente. O caminho, meditação. Quando você começa a fazer um processo de meditação, seja lá a escola que você aborda, né? Existem vários. A primeira coisa que você aprende primeiro é prestar atenção ao quê? Na respiração. E isso é fantástico. Vocês se lembram que eu estava falando do ego? O ego, ele é uma força poderosa e que ele vive com base no passado e em memórias. Certo? Se você está respirando e prestando atenção na respiração, você saiu do ego. Você está no presente. Ele não vive no presente. Ele vive ou no passado ou na ansiedade pelo futuro. No presente, é só o seu espírito e a sua consciência. Então, se você está atento à respiração, você já saiu do passado. Você já está na posse do seu espírito. Esse é o primeiro caminho de uma boa meditação. Você prestar atenção na respiração. Porque você não respira ontem e não respira amanhã. Você só respira agora. Não é isso? Ah, vou respirar daqui a 5 minutos. Não, é agora. O segundo momento da meditação, e aí é que vem a sacada genial. Você vai observar os seus pensamentos. Não é não pensar. É deixar os pensamentos passarem pela sua mente. Olha, se você observa os seus pensamentos, você não é o seu pensamento. Você é aquele que observa o pensamento. Você saiu do ego. Você está onde? No espírito. E aí você começa a descolar. Você começa a perceber que, olha, se eu sou quem observa o meu pensamento, eu ordeno o que eu quero pensar. Eu escolho o que eu quero pensar. E eu só vou pensar daqui para frente o que for bom para mim. Esse é o primeiro momento de assumir um poder pessoal. Você escolher
E nós deveríamos escolher o que pensamos da mesma forma que a gente escolhe o alimento. Só que a gente também não escolhe muito lá o alimento, né? Até nisso nós estamos desconectados, porque nós estamos enchendo esse campo maravilhoso, energético, de produtos químicos. Até nisso, por isso que esse planeta está da forma que está. Porque ele reflete no macro o que está acontecendo aqui com a gente no micro. A gente não tem um olhar sagrado da nossa alimentação, né? A gente vai almoçar e já liga a televisão para almoçar ouvindo tragédia. Então a comida já não é grandes coisas, o que a gente escuta também não. Por isso que está todo mundo ficando cheio de problemas. Porque nós não estamos tendo qualidade de vida. Mas olha só, gente, porque nós estamos vivendo no automático. Nós estamos vivendo não na consciência do sagrado, na consciência da imortalidade, na consciência das experiências que vivemos viver. Nós estamos vivendo no automático, no que está rolando na sociedade, e uma sociedade que está profundamente adoecida pelo paradigma do medo. Então a gente tem medo de viver, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser livre. É perigoso. Imagina, não ter que obedecer a ninguém, não ter que dar satisfação a ninguém, não ter que depender de ninguém. Tem muita gente que tem medo de ser livre. Porque você ser livre te dá uma responsabilidade tremenda. E as pessoas não querem a responsabilidade, elas querem as fórmulas prontas. Só que nós vivemos aqui para ser curado das nossas dependências. Porque quando você assume o poder espiritual, você assume o poder de escolha sobre a vida que você quer levar. Isso traz responsabilidade? Traz. Mas traz amadurecimento. Traz poder, traz liberdade, traz alegria, traz satisfação. Porque você começa a ver as coisas acontecendo de acordo com a intenção que você vai lançando para a vida e para o universo. Porque a vida responde à nossa energia. Tudo responde à nossa energia. Começa a olhar mais além. Viver com a consciência da imortalidade é ter atenção ao mais além. Aquilo que transcende a forma como a situação aparenta. O que aquilo vem mostrar mais além? Esse é o olhar espiritual da vida. Não importa muitas vezes a forma como a situação se apresenta, mas o que existe além da forma. O significado mais profundo, seja de um encontro, seja de uma dor, seja do sofrimento, seja de uma situação mais grave. Não existe acaso. Tudo acontece com uma determinada finalidade. E essa finalidade é aquilo que é o melhor para você. Ainda que através do sofrimento. Nós temos um medo tremendo de sofrer. Alguém aqui já não sofreu na vida? Ninguém levantou o dedo. Todos nós já sofremos. Porque não sobrevivemos? Se você olhar claramente para o sofrimento, eu não faço culpa ao sofrimento. Ao contrário. Mas eu entendo o sofrimento, muitas vezes, como algo necessário para o despertar. Sabe por quê? Porque a gente tem tanto medo de viver, a gente tem tanto medo da mudança, porque nós vivemos sob o paradigma do medo. E o que acontece? A gente só muda quando cansa de sofrer. A situação está ruim, mas a gente vai levando. Até que chega um ponto em que a gente não dá mais. Aí a gente, do nada, vem uma força de coragem, porque a sua alma já está gritando, e coragem é atributo da alma, né? Vem do peito, e aí você toma uma atitude para a transformação. Mas não porque você estava sofrendo. Sofrendo você já estava há muito tempo. Mas porque você cansou de sofrer. Então ele tem uma finalidade, que é tirar você de uma situação acomodada que não estava te levando para o melhor. Porque a vida conspira para o nosso melhor. E essa é uma crença que nós deveríamos vitalizar todos os dias como um mantra. O que é bom é para mim. A vida conspira para o meu melhor. O universo que é o melhor para mim. Porque isso é uma crença importante de se alimentar. Porque ela tira essa questão do medo de sofrer. Se acontecer, eu vou ficar atenta. Quando a gente aprende a ir pela inteligência, o sofrimento se torna desnecessário. Começou a doer, você, opa, o que
indo pela inteligência, não precisa ficar pior, não precisa chegar ao cansaço, mas nós somos resilientes com esse negócio de sofrimento. A gente vai levando, vai levando. E aí quando a gente não decide, o que acontece? A vida vem e decide, você toma uma puxada de tapete que você fica até tonto. Mas aí você descobre que sobrevive a isso, menino. Olha só que coisa. E aí você vai ficando mais esperto quando começa a desenvolver esse olhar mais além. Vai ficando mais flexível. Começou a doer um pouquinho, você já fica mais atento. O que eu preciso fazer? O que a vida está querendo me dizer aqui de recado? Entra em conexão com a alma que a resposta vem. Esse é o olhar da imortalidade, do mais além. Porque isso tudo aqui passa. A gente não estou desvalorizando as situações que a gente vê. Ao contrário, quando você tem o olhar da imortalidade em cada experiência da sua vida, essas experiências passam a ter um significado maravilhoso. Porque esse momento que eu estou vivendo aqui agora pode não mais acontecer. Então eu vou estar presente nele. Eu vou estar aqui agora. Eu não vou estar nem na ansiedade do futuro e nem vou estar presa ao passado. Eu vou estar aqui e agora, onde há a magia do encontro, onde há a interseção de emoções, de vibrações, de aprendizado. Aí sim, eu passo a viver em plenitude. Eu fico vendo as pessoas falar de plenitude como se fosse viver plenitude quando morrer. Amigo, não viveu a plenitude aqui, não vai viver a plenitude lá. Porque não existe milagre, você se leva para onde você vai. Então a nossa relação com a vida, a nossa relação com aqui e agora, a nossa relação com a nossa alma, a nossa relação conosco tem que ser sempre a melhor possível. Não dá para viver aqui e agora pensando que vai ser feliz depois, se a sua vida no momento presente não está feliz. Porque estado de alma não se improvisa, se vive. E se vive a partir do quê? Das experiências, que são alimentadas por quê? Pelas nossas crenças, pelos nossos pensamentos. E isso é aqui agora e é depois também. Então, às vezes, as pessoas têm medo de morrer porque não sabem para onde vão. Precisa saber. Como é que está a sua vida aqui agora? Ah, está um inferno. Então muda. Vamos transformar esse inferno no céu aqui agora. Vamos melhorar o negócio. Por que está um inferno? O que está acontecendo para estar dessa forma? Vamos aí ver as emoções, as situações, o que está precisando transformar, o que está precisando melhorar, quais crenças precisam ser modificadas, porque isso é uma crença pesada, você achar que vida é sofrimento, que o inferno está aqui agora. E vai estar também depois. Você já está vivendo nele? Você já está no grau ali. Está precisando sair dele. Então a gente precisa viver com a coerência daquilo que a gente aprende. Nós estamos sofrendo de falta de coerência. A gente conhece, mas não vive. A gente pensa o que é ser espiritual, mas não vive o que é ser espiritual. O que é ser espiritual? Ah, eu não como carne, eu não bebo, eu não fumo. Tá, ok. Você tem uma vida talvez até saudável. Mas isso é espiritual? Isso é muito pobre. Desculpe, mas é muito pobre. Ser espiritual é viver no espírito. Eu posso fazer qualquer coisa e transformar essa qualquer coisa em algo espiritual. Desde que eu esteja no espírito. Desde que eu esteja na minha essência. Aí vai ser espiritual. Aí qualquer conversa é espiritual. E não precisa ser aquelas conversas santas, purificadas e chatas. Porque quem está no espírito tem tremendo bom humor. Tem presença de espírito. Tem criatividade. Tem alegria. Porque o espírito é livre. Ego é tristeza. Ego é prisão. Então, assim, eu tenho um amigo que eu ouvi dele uma frase fantástica. E eu ouvi de Roberto Crema a mesma frase agora semana passada. Mas o ego é um excelente funcionário e um péssimo patrão. O ego, ele precisa estar sob a luz da consciência. Ele precisa estar sob o comando do espírito. E aí nós vamos ter uma força poderosa trabalhando pela realização de
qualquer coisa que a gente queira realizar aqui na Terra, porque o ego tem essa força. Então, ser espiritual é estar no ego. Claro, toda força de concretização vem do ego. É ele que trabalha as nossas correntes magnéticas. É ele que faz a nossa fé enviar as nossas orações para onde quer que a gente leve. O ego é importante, ele só não pode estar à frente, porque ele não raciocina. Quem raciocina, quem comanda, é o espírito. Só que nós estamos vivendo num mundo tremendamente egóico. Por isso que ele está esse caos. O mundo de regeneração é o mundo do espírito. É o mundo em que nós teremos consciência do nosso poder. Porque olha só, não vem achando que vai acender uma luz e amanhã nós vamos acordar no mundo regenerado não, viu? Se nós não sentirmos essa regeneração e essa transformação dentro da gente, a gente vai ser puxada para longe, porque é sintonia vibratória. A regeneração começa em a gente assumir o nosso poder pessoal, de realização de um mundo melhor a partir da minha melhora interior. E isso é sentimento, é vibração, é acolhimento, é o amor que acolhe, porque no mundo de regeneração, preconceito não existe. No mundo de regeneração, separação não existe. Separação é ela. E nós estamos caminhando para o mundo espiritual, em que temos que aprender a rever todos os nossos preconceitos. Tudo aquilo que nos separa da outra pessoa, que nos faz achar que somos melhores porque temos A, B ou C de religião, porque comemos carne ou não, porque bebemos bebidas alcoólicas ou não. Isso é pobreza. Isso é um braguinho. Isso é terra de provas e expiações. Mundo de regeneração, um mundo em que o amor, ele acolhe, ele faz o que Jesus falava. Eu acho Jesus um exemplo maravilhoso. Ele pegava todas as pessoas marginalizadas da sociedade e falava assim, esse eu quero para mim. Esse que eu quero no meu time. Mostrando que preconceito é algo que separa. E se separa, não é de Deus. Porque Deus não separa, Deus une. Deus não tem preconceito. Deus, ele nos dá as experiências que precisamos estar. Seja homoafetiva, heterossexual, seja o que for. Eu me arrepio toda vez que eu vejo pessoas em tribunas espíritas pregando separação, seja de que ordem for. Até achando que a crença espírita é melhor do que qualquer outra. Vai estudar outras crenças. Para poder falar, conhecendo. Eu fui. E eu admiro cada uma delas. E aproveito de cada uma delas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Respeito todas as religiões e vejo algo de divino nos seus fundamentos. Mas não me sinto melhor do que nenhuma outra. Ao contrário, aquilo que é bom, eu agrego. Aquilo que eu acho que não é bom, ok. Se tem alguém que use e aquilo faz dela uma pessoa melhor, fantástico. Porque os nossos caminhos precisam nos transformar em pessoas melhores. E se nós estamos julgando e sentindo que somos melhores que o outro, não estamos entendendo o recado aí. Porque nós não somos melhores. Nós temos caminhos diferentes. Mas não existe o melhor caminho. Jesus não veio fundar uma religião. Ele deixou muito claro: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E não deu receita nenhuma. Só deu exemplo. E o exemplo dele foi unir os marginalizados daquela época. E se nós temos a ousadia de dizer que seguimos esse mestre, é esse o exemplo que a gente tem que ter. De unir, jamais separar. De compreender, jamais julgar. Porque todo julgamento é ego. É o ego que separa. É o ego que nos dá essa sensação de dualidade. E nós vivemos no mundo da dualidade. Mas o espírito nem sexo tem. Transita o yin e o yang. As energias divinas e masculinas, femininas. Nós vivemos uma poeira de estrela chamada Terra, que é o nosso planeta. E temos a pretensão de achar que conhecemos o universo que é infinito. Nós temos essa infinitude em nós. Viveremos milhares de experiências. Teremos milhares de formas e experiências amorosas na nossa vida, porque precisamos despertar essa condição amorosa na nossa vida. E isso é sentimento. É isso que faz o nosso tônus vibratório ser diferente. E você não precisa conhecer muito. Basta amar. Basta acolher.
basta não julgar, basta compreender. E isso começa como uma medida que a gente desenvolve dentro da gente. Vamos começar a olhar para a gente, como a gente se trata. Porque nós temos muito preconceito com o outro, é porque essa inflexibilidade, essa rigidez está dentro da gente. De que forma ela se manifesta? Porque o nosso compromisso não é com o outro. Nosso compromisso é interno, é com a gente. O relacionamento bom que a gente precisa desenvolver é com a gente, se aceitando. Quantas pessoas sofrem de rejeição, de dor de rejeição, porque não se aceitam, porque brigam com elas mesmas. E a rejeição de fora só dói quando ela existe dentro. Porque quando você está bem aqui dentro, nada de fora te atinge. Nada. Você entende e deixa passar. Mas quando aqui tem dor de autoabandono, quantas pessoas sofrem de abandono? Porque já se abandonaram há muito tempo. Precisa refazer e estabelecer essa boa relação consigo mesmo, gostar de estar com ela. Fazer da própria companhia a melhor companhia. Fazer do próprio relacionamento íntimo o melhor relacionamento. Aí você vai estar preparado para ter um bom relacionamento com qualquer pessoa. Porque você parou de brigar com você. E a gente briga muito com a gente. E como é que a gente descobre isso? Pelas sensações corporais. Começa a sentir um monte de coisa. Rigidez, coluna, artrose, um monte das coisas. Começa a travar tudo, né? É a nossa rigidez. Durante muito tempo, eu vivia com um colar aqui assim no pescoço. Por quê? Era muito rígida nos meus conceitos. Julgava que era beleza. Hoje eu julgo mais nada, não quero nem saber. E foi no centro espírita que eu aprendi. Uma vez na época. Aliás, também já contei essa história aqui, né? Já. Conta outra vez. Eu participava da reunião mediúnica, na época do Pestalozzi. E aí veio, através de mim até, um espírito, de um espírita desencarnado. E o espírito ele se culpava muito, porque ele sabia, conhecia a doutrina, conhecia um monte de coisa da doutrina espírita e não havia feito aquilo que ele deveria ter feito. Né? Ele se preocupava muito com o outro e queria olhar para ele. Só que quando você desencarna, você olha para você mesmo, o outro já foi, né? Já passou pela sua vida. E ele tinha muita culpa e sofria muito, né? E aí, assim, mediunidade é uma coisa, né? Por isso que o psiquiatra diz que a gente é esquizofrênico, porque é uma coisa muito doida. Porque você sabe que não é você falando, mas você está pensando junto. Então, assim, é uma múltipla capacidade, né? Que se você não tem muita consciência, você vai achar que você está ficando doido, né? E ele estava falando, eu ali transmitindo a mensagem, pensando, cara, isso deve ter sido um espírita chato pra caramba. Eu falei, não, mas eu não posso pensar isso aqui agora. Aí a minha mentora veio, né, e me falou uma frase, essa é a medida. Mas o trabalho ali estava rolando, esperei chegar em casa e fui pensar naquilo que ela estava, que havia me dito naquele contexto ali, né. E ali, naqueles momentos de insight em que a gente entra em meditação, né, vem a resposta, né. Essa é a medida. Ele que me caiu. Eu espero que ele já esteja iluminado, porque eu sempre conto essa história e lembro dele. Então, se eu devo exercer uma força de atração para ele, assim, e qualquer hora ele vai me assombrar. Me deixa quieto, menino. Qual era a medida? A inflexibilidade, a rigidez de conceito. Por que ele caiu em culpa? Né? Tá certo, tem todo um aprendizado aí no sentido de você olhar para você e não olhar para o outro. Mas a rigidez do conceito, a culpa existia porque a medida que ele desenvolveu na vida dele foi de inflexibilidade com os outros, foi de rigidez com os outros, foi de crítica com os outros. E como é essa medida que ele desenvolve quando ele se depara com a própria consciência, qual a medida que ele tem para lidar com ele mesmo? Rigidez, inflexibilidade de conceito. Opa, o quê? Como é que é? Passei a flexibilizar tudo, não quero saber de julgar nada, porque se eu desenvolver essa medida, né, eu vou ficar igual ele para desencarnar. Então foi um baita de um aprendizado. Mas ali eu comecei realmente a rever os meus processos de julgamento e rigidez. Né? A perceber que a gente tem que desenvolver medidas de compreensão, de entendimento do outro. E na medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente para de brigar com as pessoas. A gente
Tanto pare de brigar como mudei até de profissão, né? Deixei de ser advogada, que brigava com os outros, era terapeuta, olha só. Melhorei. Mas assim, você para de brigar com o outro, para de brigar com a vida, para de brigar consigo mesmo. Porque você entende que é um ser espiritual vivendo experiências aqui na Terra. E nós, mesmo quando erramos, não temos a intenção de errar. Então, quando o outro geralmente nos magoa ou nos faz alguma coisa que julgamos errada, muitas vezes ele não faz com essa intenção. Possivelmente, e na maior parte das vezes, ele não aprendeu a ser diferente. É que a gente olha o outro com o nosso olhar. E é por isso que a gente se magoa. Como muitas vezes a gente não faria isso com aquela pessoa, a gente acha que aquela pessoa não poderia fazer isso com a gente. E aí faz disso um drama. E aí faz disso, né, toda uma situação de vítima e coloca a pessoa lá na forca. Né? Não é nada disso. A pessoa faz o que aprendeu a fazer, o que sabe fazer, o que pode fazer. E se tiver a intenção de nos ferir e magoar, problema dela. Porque é energética a coisa. De alguma forma vai ressoar. Agora, o meu compromisso é comigo. O meu comprometimento ao reencarnar é comigo. A coerência que me dá integridade energética é comigo. Por isso que às vezes no meu Face eu bato tanto nessa questão de coerência, 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 porque não é moralismo. A questão é energética. Quando você alinha o que você pensa, o que você sente, o que você fala, você passa a ter força magnética espiritual. Isso abre campos em todos os setores da sua vida. É inteligência. É usar o poder que nós temos de entender como a coisa funciona e modificar a nossa vida. Para que essa vida se transforme de uma forma melhor. Para que a gente tenha essa integridade, essa força energética e possa ajudar outras pessoas também a conquistar essa mesma coisa. E se acreditar na força do bem. Então, e se acreditar na luz que existe na gente. Abaixar o padrão de exigência com o outro para que sirva de referência numa alta exigência. Não vai ser mais alta exigência, não pensa assim. Olha como é que fica mais bruto. Então fala. Eu vou pensar o melhor para ele. Eu quero o melhor para ele. Não interessa a exigência. Só o melhor. E se o melhor for você achar que não, eu tenho que me dar urticária. Porque assim, começa a dar uma coisa que assim, sabe? Eu tenho que obrigação, né? Por que tem? Eu tenho que maluquice. Quando chega assim, eu tenho uma técnica terapêutica maravilhosa, vou passar para vocês. Façam uma lista do tem que. O que eu tenho que na minha vida? Aí você vai ver o tamanho da neurose de vocês. É sério, gente. Eu tenho o quê? Eu não tenho que nada, eu só tenho que dar conta de mim. É claro que nós temos responsabilidades na nossa vida. Não é isso? Todos nós temos os nossos compromissos. Não é? Tenho que respirar, tenho que me alimentar, tenho que sobreviver. Ok, mas eu tenho que visitar minha tia no domingo? Por que eu tenho que visitar minha tia no domingo? Se eu tiver vontade, eu vou visitar minha tia. Agora, eu tenho tanta coisa para fazer, né? Porque a gente começa a assumir obrigações que foram impressas na gente. O tem o quê? Na maioria das... Façam a lista do tem o quê. Programaram na gente. A gente tem que fazer uma coisa, uma série de coisas que nós fomos educados a achar que precisávamos fazer. Então a gente tem que ser bonitinho para todo mundo. Né? A gente quer ser amado, quer ser aceito, quer ser valorizado. Não tem o que é isso, gente. É você sair do seu valor pessoal, daquilo que você sente que é para você, para atender a expectativa do outro, ver se não é. Porque se eu não fizer a minha lista do tem o quê, o outro vai ficar chateado comigo. Ah, ok, então eu posso ficar chateada comigo. Porque nessa lista do tem o quê, eu vou começar a ficar com raiva. Porque em vez de eu aproveitar uma praia no domingo, né, fazer uma trilha no meio do mato, descalça para recuperar força, não, eu tenho que fazer um monte de coisa. E aí eu deixo de fazer o que me dá prazer, o que me dá alegria, o que alimenta a minha alma, para ficar bonitinho para a plateia. Sabe qual é o nome disso? Vaidade.
padrão de alguém. Vista de tem que. Ou então é crença de super-herói, né? Tem que dar conta de tudo. Eu já tive essa maluquice, Um dia eu quis ser a esposa perfeita, a filha perfeita, a mulher perfeita, a mãe perfeita. Por isso que eu vivi com aquele colo de poder mexer. Né? Porque eu botava mais carga no ombro do que era para sustentar. Aí eu comecei a mudar a minha vista do tem que. Aí sabe o que acontece? Quando você joga para a plateia para agradar os outros, né? Você cria um status quo. As pessoas se acomodam. E aí quando você começa a pegar a sua vida de volta e fazer assim, ó, eles ficam incomodados. Aí começam a chamar você de egoísta. Mas aí o que acontece? Ou você vai pela dos outros e volta para a lista do tem que, ou você começa a aproveitar essa experiência e desenvolver o senso de valor pessoal. O que é bom é para mim. O que não é bom não. E o que é bom é aquilo que traz alegria e paz no meu coração. Então, se eu sinto aqui que eu devo visitar minha tia no domingo, eu vou. Mas eu vou com alegria, eu vou com prazer. Eu alimento a minha alma naquele encontro. Eu não vou por obrigação, porque eu quero ficar bonitinha na família. Eu quero ficar bonitinha na família. Né? Às vezes a gente ter a tarde de ovelha negra é maneiro, que as pessoas te largam. Esquecem que você existe. Nesse momento de transformação, isso é bom. Quando começa a dizer que você não é normal. Gente, que ótimo, eu estou saindo do normótico, da neurose coletiva. Estou deixando de ser normal. Estou assumindo a minha individualidade. Estou assumindo o poder do meu espírito. E olha que maneiro você ter essa crença assim. Eu sou quem eu sou. Eu só sou quem eu sou. E não fui eu que disse assim, não. Eu aprendi com ele. Eu sou quem eu sou. Que eu sinto aqui no meu coração que é bom para mim. E é isso aqui que dá a diretriz hoje para eu fazer todas as minhas escolhas. Quando eu resolvi deixar o direito, nossa. Aí eles tiveram certeza que eu estava acertada. Quase me internaram. Mas que louca! Eu segui aqui, ó. Nossa, eu sou muito mais feliz. Muito mais. Pega uma foto minha, hoje eu acho que até rejuvenesci. Muito melhor, muito mais livre. Não estou dizendo que vocês têm que largar tudo e fazer essas escolhas malucas, não. Não, o que é bom para mim é bom para mim. O que é bom para vocês é bom para vocês e está tudo certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, sinta na alma, sinta no coração o que a sua alma te diz. Porque o seu projeto encarnatório é único, é individual e só a alma sabe. Só o seu espírito sabe. Guru não sabe, preto velho não sabe, médium não sabe, padre não sabe. Só você sabe. Nem terapeuta sabe. Nós somos facilitadores de processos internos. O terapeuta bom é aquele que facilita o seu processo. Não diz o que você tem que fazer. Se está dizendo, está se achando. Porque não pode. É você para você. Somos nós. Com o nosso projeto, e a alma responde através das sensações. Quando ela é boa, ela faz isso. Ó. Expande. Quando contraria, ela se fecha. Ela deprime. Depressão é a doença de quem esqueceu de si. De quem está brigando com a vida porque está mimado. A vida não está correspondendo ao modelo de perfeição que ela criou. Não corresponde a isso. E aí a alma se fecha. Porque está saindo do seu estado de alinhamento. Assume a responsabilidade pela sua vida. Não estou dizendo que é processo fácil, não. Às vezes é químico mesmo. Você precisa de ajuda. Mas comece a pensar, pare de brigar com a vida. Aceita. Aceita o presente. Como aquele processo que vai te levar para o seu autoencontro. Aceita a depressão como um convite para você se transformar em uma pessoa mais segura e com poder sobre a sua vida. Assume o seu empoderamento de novo. Treina a sua mente para os seus pensamentos serem saudáveis, para não serem sabotadores da sua existência. Porque aí você vai começar a energeticamente mudar o tônus vibratório. Porque esse tônus vibratório, ele cria um alinhamento energético. Você começa a atrair realmente formas de pensamentos que vão te deprimindo cada vez mais. Então, o tratamento com remédio, o tratamento espiritual, o tratamento terapêutico é fundamental. E nós estamos vivendo uma época
de muitos transtornos psíquicos, porque não vai ter jeito. Não vai dar mais para a gente fugir da gente. Não dá mais para fingir e viver como se a nossa natureza não fosse uma natureza espiritual. Porque quando você tem esse olhar espiritual, a vida passa a ter sentido e significado. E nós estamos sofrendo numa sociedade que sofre de falta de significado. Tudo é descartável. Pessoas, relacionamentos, comidas, tudo é descartável. Tudo é fácil, mas tudo é fake. A nossa essência não é essa. Tudo é falso. E nós estamos identificados com esse falso, pelo menos grande parte das pessoas. Por isso que estão tendo esses transtornos. Porque a forma de você sair dele é justamente você assumir o quê? A sua realidade mais adentro. O seu poder espiritual de transformar toda e qualquer situação. E se você não puder transformar a situação, você tem o poder de transformar o significado que você dá a ela. A interpretação que você dá a determinada situação. Então, até isso é poder espiritual. Aliás, é o grande poder que nós temos. E isso está no nosso mundo de crenças. Então, o convite que eu faço a vocês a essa noite é caderno de terapia. Comprem um caderno e comecem a conversar com o caderno de vocês. Comece a colocar ali as situações que vocês estão vivendo, as emoções que estão transitando em vocês, e o que aquilo ali vem para despertar o poder espiritual que existe em você. Porque nós somos filhos do divino. Nós somos filhos de uma força criadora poderosa. E nós temos no micro, aqui, em nós, o que existe no macro. Nós temos o poder de criação, de criar uma vida satisfatória. De mesmo nesse mundo de aparente caos, vivermos numa dimensão de paz, de tranquilidade, de confiança, de amorosidade. Isso é poder espiritual. Eu tenho, vocês têm, todos nós temos. Que Deus continue a nos abençoar na nossa caminhada. E que mais que isso, que a gente possa perceber que Ele existe em nós. Deus não está fora. Deus somos nós. Nós somos filhos desse divino. Deus está em nós. É uma energia poderosa que nós temos condição de conectar através da oração, através da meditação e através do silêncio. Que a paz esteja sempre conosco.